Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao CompactCast, seu podcast compacto. Descomplica o mundo financeiro. Já estou aqui tomando meu café, segurando meu livro, que vai ser lançado finalmente. Agora só falta marcar a data, né? Estamos acertando os últimos detalhes com a editora, mas todas as cópias já saíram, essa é a versão final. Então, muito bom, mas ansioso por isso. Mas eu quero falar aqui de algo um pouco mais significativo. Eu quero falar sobre conversa, né? Porque é o tema desse livro. O tema do meu livro são conversas que a gente tem que ter. E, infelizmente, ainda falta muito. E durante conversas a gente começa a ver muita coisa. Nas conversas a gente tem as mais formais e as menos formais. Quando a gente foi aqui para o Warren, eles usam um sistema que a gente chama de Life, que é um sistema que faz um planejamento das pessoas. E eu estou começando a usar esse sistema e enxergando como é que ele mexe, como é que faz. Que é mais ou menos o que a gente já fazia, só que muito mais estruturado, né? Porque eu fazia isso com os meus clientes, mas de uma maneira muito mais simples, né? E quando a gente pega e joga para poder gerar as informações e vai anotando, guardando, traz uma visão mais clara para as pessoas, né? E isso ajuda muito. E aí eu tenho alguns casos que eu queria compartilhar. É um caso, por exemplo, quando a gente vê que a pessoa não está conseguindo sobrar nada ali, está gastando mais do que ganha no ano. Então, ou seja, suas reservas estão drenando aos poucos. E dependendo da velocidade que isso está drenando e versus o quanto que você tinha inicialmente, né, seja pelo que for, vai chegar uma hora que talvez você vai ter que morrer porque o dinheiro vai acabar, né? Não vai ter o que fazer. Então, isso é um alerta muito claro, né? E aí, obviamente, em simulações, né? Mas isso é um alerta muito claro que a gente deveria e deve, né, revisitar a forma como que a gente está vivendo. Então, a gente tem que dar um jeito de apertar alguns gastos que a gente está tendo, gastar um pouquinho menos, para poder ver se consegue ficar, no mínimo, no 0 a 0. Isso porque a gente considerando aí, obviamente, né, que os seus gastos aumentam com a inflação na mesma proporção que você conseguiria melhorar em relação aos seus investimentos, né? Então, pelo menos para dar uma equilibrada nesse sentido. Se a inflação sua, né, que ela é diferente da do IPCA, tá, pessoal, for maior, aí a gente tem um grande problema. E isso invariavelmente tem várias coisas que impactam, né? Como por exemplo, os tipos de custo que você tem, né? Então, se você tem uma casa própria é uma coisa, se você vive de aluguel já é outra. Claro que a casa própria também pode ser um ativo que você pode vender, aplicar esse dinheiro e pagar o aluguel para você ter uma diferença aí e fazer sentido, né? Dependendo de onde for, é uma forma. Por outro lado, você gera um risco, né, em relação a ter que pagar aquele valor todo mês. Mas entram outros gastos que não estão previstos, né? Como quanto mais velho a gente fica, maior o número de remédios que a gente toma, que podem ser via farmácia popular e aí não tem custo ou não. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, né? Eu estava vendo, aí era uma outra conversa, foi uma conversa que a Ana Maria, que trabalha aqui na hora com a gente, Ana Pimenta, fez com o pessoal dela e aí reunião, etc, mas com muita gente, né, para poder falar de mercado, tomando um café, uma coisa bem descontraída, bem no estilo, né, só que o meu é mais barzinho do que café, né, só que, e aí nessas conversas, um dos assuntos que surgiram lá, as pessoas falam assim, eu quero chegar em R$1 milhão, mas eu não estou conseguindo juntar 30. E isso é algo muito fundamental, mostra muito claro. E aí eu volto para o Life, né, que é o sistema que o Warren usa, e ele ajuda a mostrar claramente para a pessoa o impacto que a gente tem de não estar conseguindo fazer aporte. E é muito simples, né? Quando a gente pega, né, R$100, se você coloca R$1 a mais, é 1%. Se a gente já tem uma base de 1.000, esse mesmo real já cai para 0,1. Então, isso impacta significativamente, principalmente no início, né? Então, quanto menos você tem, maior a necessidade dos seus aportes. Então, é muito mais difícil você chegar nos primeiros 100 mil
do que chegar nos primeiros 500 mil, do que chegar nos primeiros 1 milhão e, consequentemente, no 1 bilhão e por aí vai. Chegar nesses primeiros patamares é muito mais difícil, porque o aporte é muito mais necessário, muito mais importante do que as rentabilidades. Então, é fundamental nesse momento que você consiga realmente se controlar, fazer seus aportes e aí você ter lá na frente um resultado que vai fazer sentido com aquilo que você busca. Então, nessa sequência toda, eu acho que o principal de todas essas conversas é que você tenha uma maneira clara de se controlar, fazer um planejamento e seguir ele. Lembrando que, por mais que um assessor possa te orientar e te trazer bons retornos financeiros, a sua parte, que é de fazer o aporte, essa não tem jeito, é com você. Então não dá para fugir de todas as responsabilidades. Uma delas vai ter que ser sua. Claro que a decisão também de onde investir, por mais que o assessor te recomende, não pode ser do assessor, a decisão tem que ser sua, mas o assessor, obviamente, ele vai ter uma capacidade para poder te explicar. E você deve perguntar o máximo possível para que fique claro para você o que realmente você está fazendo. Porque no final das contas, o risco, né, é seu, os impactos são seus, o ônus e o bônus é seu, né? E isso, obviamente, a gente sabe, mesmo o assessor fazendo da melhor maneira possível, da maneira que ele faria para ele. Mas é aquele negócio que eu gosto de falar muito. Se a gente soubesse efetivamente tudo que fosse acontecer e soubesse exatamente o que fazer, com 100% de certeza que ia dar tudo certo, estava todo mundo na praia tomando água de coco, em vez de estar trabalhando. A gente faz o melhor, pega as informações que tem no mercado, mas não dá para ter 100% de certeza de absolutamente tudo. O que a gente vai fazer é trazer os cenários e tentar trazer as opções que vão se adequar da melhor maneira possível para cada perfil de pessoa e, obviamente, tentar ali gerar um resultado que seja o adequado e o melhor possível, mas, obviamente, nunca dá para ter certeza porque muita coisa acontece no meio do caminho. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.